Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje quero apresentar para vocês mais um barradinho para panos de prato. E será o barrado de número 57. O modelo que nós vamos aprender hoje será este. Ele ficou um barrado muito bonito. Nós temos aqui os pontos pipoquinhas que se formaram aqui no motivo. Ficou um trabalho muito bonito. Então, pessoal, eu vou passar a informação deste barrado para vocês, tá? O pano de prato, ele tem 45 por 71 medida, ok? Eu fiquei aqui com um total de 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. E os meus motivos aqui me deu um total de 5, tá bom? E o múltiplo deste barrado aqui, ele é um múltiplo de 15, ele é 15 redondo, tá? Então, conforme vocês forem caseando o pano, aqui eu caseei meu pano todo pelo lado direito, separado de 2 correntinhas, fiz os 4 lados e terminei aqui. E a partir daqui mesmo, eu já comecei a fazer a minha primeira carreira. Então, aqui eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E mais 15, mais 15, mais 15. Então, ele é 15 pontos caseado redondo. Este aqui não tem aquele quebradinho que às vezes eu falo, né? Tanto mais tanto. Não, este é 15, tá? Para vocês terem uma ideia, neste pano aqui eu fiz 5 vezes 15 caseados. Então, eu fiquei com um total de 75 caseados aí no geral, tá? Desta barrinha aqui onde a gente trabalha os pontos, ok? E referente a material, vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? Mas eu usei aqui uma linha azul, um azul muito bonito, de Tex 151, 100% algodão, agulha de 1,25, uma tesourinha para a gente cortar os fios, ok? E pessoal, se você já gostou da proposta de hoje de trabalho, já se inscreve no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos, que é muito importante para outras pessoas também aprenderem a fazer este barrado, tá? E assim, eu explico em detalhes como é que a gente faz aqui o trabalho, mas se você tiver alguma dúvida, eu assim recomendo que você volte um pouquinho o vídeo, né? Ali no ponto onde você, né, às vezes não conseguiu pegar ali onde que é para colocar os pontos e veja com calma, tá? Porque aí você vai conseguir fazer com certeza, ok? Então, pessoal, esta é a proposta de hoje, de barradinho que a gente vai aprender, ok? E eu vou só organizar minha mesa e eu já volto para a gente começar o nosso trabalho. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, meu caseado aqui é separado de 2 correntinhas. Eu vou aqui subir 2 correntes, vou laçar o meu fio aqui, vou ficar com 3 argolinhas na agulha. Eu pego e tiro tudo junto. Faço novamente mais uma laçada, fiquei com 3 argolinhas na agulha e tiro tudo junto. Faço uma corrente, venho aqui para o próximo ponto de caseado e também, ó, faço um meio ponto alto e mais outro meio ponto alto. Então, só o primeiro aqui que eu vou ficar com 13 e o restante aqui eu vou colocar 2. Aqui eu fiz uma correntinha e aqui eu vou fazer, ó, o meio ponto alto que tira as 3 laçadas tudo junto. Assim, ó, então eu já fiquei com 3, faço mais uma correntinha, venho aqui no próximo caseado e tiro, ó.
as 3 laçadinhas, e aqui é o meio ponto alto. Mais uma corrente, e venho aqui para o próximo e faço mais um meio ponto alto e mais outro meio ponto alto. Então, só no início que eu vou ter 3, tá, pessoal? Contando ali com as 2 correntinhas que a gente subiu para começar o trabalho. E os demais aqui vão ser uma correntinha de separação e 2 meio ponto alto, ok? Aqui no começo. Aqui vai ser meio motivo. Agora que nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vamos pular 2 caseados de base, e aqui nós vamos colocar 3 pontos alto, 2 correntes, e mais 3 pontos alto aqui do outro lado. Então, nós ficamos assim. Faço 2 correntinhas, laço aqui meu fio por 1, 2, aqui, ó, no terceiro caseado, eu começo a repetir os meio ponto alto, ó, eu faço as laçadas e tiro tudo junto, uma correntinha, venho aqui para o próximo, ó, lacei os 3 fios aqui, tiro tudo junto, ó, lacei, tiro tudo junto, uma corrente, aqui, ó, lacei, tiro tudo junto. Tudo junto, a gente tira o ponto, o meio ponto alto, ele é tirado todo junto. 3 laçadinhas, tiro tudo junto. E assim nós vamos fazendo até a gente chegar a ter 10 grupinhos aqui de meio ponto alto em cada caseado. Eu vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando. Cheguei então aqui com os meus 10 meio ponto alto, separado de uma correntinha, e aqui eu fiz tudo na sequência de caseado, tá? Eu não pulei nenhum caseado aqui de base. Agora, a gente começa a fazer o leque, que são as 3 correntinhas, né? Pula 2 caseados de base e vem pra cá e faz o leque. De 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 3 correntinhas, e aqui a gente pula 2 caseados de base e recomeça a fazer os meio ponto alto, tá? Por 10 vezes separado de uma correntinha. Desta maneira. Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu acabei de explicar. Lembrando que lá no final, depois do meu leque aqui, e eu pulo 2 caseados de base, aqui 3 correntinhas, eu vou preencher 1, 2, 3, 4, 5 caseados com o meio ponto alto separado de uma correntinha. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei a primeira carreira. Como eu expliquei para vocês, fiz aqui o meu leque de 3 pontos altos, separado aqui de 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui eu pulei 2 caseados de base, fiz 3 correntinhas. Aqui eu fiz aquela sequência de meio ponto alto, separado de uma correntinha. E aqui no finalzinho eu fiz 3 meio ponto alto. Vamos para a segunda carreira. Coloco 1, 2 correntes, vou virar aqui o meu pano, e depois que eu virei o pano, eu coloco mais 2 correntinhas.
laço aqui meu fio e neste espaço aqui nós vamos fazer meio ponto alto, tá? A gente vai repetir aqui 2 meio ponto alto, uma corrente, e aqui nos espaços da carreira anterior nós vamos colocando 2 meio ponto alto, separado de uma corrente. Este é meu último espaço, eu coloco nele também. Faço 3 correntinhas. E aqui, ó, no primeiro ponto de base do leque, eu coloco um ponto alto. E mais outro ponto alto aqui. Então, eu fiquei com 3 pontos altos. Dentro do leque, eu vou colocar 3 pontos altos, 2 correntes. E mais 3 pontos altos do outro lado aqui. E a gente completa aqui com os 3 pontos de base. Então, a gente ficou assim. Só mexer um pouquinho aqui, isso. Então, ficamos assim com o nosso canto. Aqui a gente repete as 3 correntes. Aí, a gente vai vir aqui, ó, para este espaço e vai fazer meio ponto alto. Por 2 vezes em cada espaço. E vai fazer uma correntinha de separação. Ó, a correntinha, laço o fio e venho aqui para o outro espaço. E faço o meio ponto alto, correntinha. E aqui nós vamos preenchendo aqui os espaços da carreira anterior com os meio ponto alto separado de uma correntinha. Cheguei aqui no último espaço da carreira anterior e termino aqui com 2 meio ponto alto, assim. Aí, agora é continuar aqui a repetição do trabalho, igual eu acabei de fazer, aonde tem um leque, você vai completar, né, com os 3 pontos altos aqui na base. Aqui dentro nós vamos colocar 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, e do outro lado aqui a gente completa os pontos que se pede. Aqui você vai repetir o que acabamos de fazer, e lá no finalzinho, apenas vocês vão preencher, né, os 4 espaçozinho de ponto, meio ponto alto, e no finalzinho tem que fazer 2 correntinhas e o último ponto, um meio ponto alto, tá? Mas é lá eu volto e faço com vocês. Bom, pessoal, aqui vamos terminar o cantinho. Então, aqui eu fiz o leque completo, igual eu expliquei, fiz as 3 correntinhas. Fiz aqui a sequência do meio ponto alto separado de uma correntinha. Aqui é meu finalzinho, eu faço 2 correntes. E o último ponto de base aqui eu faço um meio ponto alto, ó, que tira tudo junto. Subo 2 correntinhas. Viro o pano. E aqui dentro do espaço a gente vai fazer mais 2 meio ponto alto. Aqui, ó, é o meu segundo e meu terceiro, porque contando com as correntinhas eu fico com 3 meio ponto alto aqui, ó. Agora eu faço uma corrente, preencho aqui o outro espaço com meio ponto. Uma corrente e faço aqui, ó. Um meio ponto alto, uma corrente, e aqui eu preencho o último espaço com 2 meio ponto alto. Assim que eu fiquei.
Agora, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Aqui no primeiro ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Assim, uma corrente, pula um de base e vem para o próximo aqui. Assim. Faz uma correntinha, pula um ponto de base e vem para o próximo. Aí, aqui eu completo com um ponto alto e mais um ponto alto aqui dentro do leque. 2 correntes, e aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. Um ponto alto dentro do leque, um aqui na base e outro aqui na base. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Agora, pessoal, nós vamos fazer as 3 correntinhas. E a gente vai continuar aqui a fazer os meio ponto alto em todos os espacinhos que pede aqui da carreira anterior. Cheguei aqui no meu último espaço. Faço as 3 correntinhas. E aqui no primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, venho aqui para o terceiro ponto alto de base. Uma corrente, pulo este ponto e venho aqui para o próximo. E aqui eu completo com mais um, e dentro do leque eu faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto e completo aqui mais 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um de base e venho para o próximo. Uma corrente, pulo um de base e venho para o próximo. Então, a repetição será esta, ok? Agora, aqui a gente faz 3 correntinhas, igual aqui deste lado, e continua a preencher aqui os meio ponto alto, tá? Chegando lá no final, eu volto pra gente fazer junto. Vamos terminar aqui, então, a terceira carreira, depois que eu fiz aquela sequência que eu expliquei para vocês. Fizemos aqui, né, as 3 correntinhas, os grupinhos de meio ponto alto, separado de uma corrente. Aqui eu fiz uma correntinha. Dentro aqui do espaço, vamos fazer 1, 2 meio ponto alto. E a gente faz aqui, ó, a gente pega na segunda correntinha de base aqui, ó, pra ficar retinho, e faz mais um meio ponto alto, né, que no final a gente tem que ter 3. Subimos 2 correntinhas, vamos para a quarta carreira. E vamos fazer mais 2 correntinhas aqui depois que viramos. E dentro aqui do espaço, a gente volta a fazer 2 meio ponto alto, uma corrente, aqui a gente vai preencher. 2 meio ponto alto, uma corrente, e aqui a gente preenche o último espaço da base. Ficamos assim com o nosso canto. Aqui a gente vai fazer 3 correntinhas. Aqui, ó, neste ponto de base, vamos fazer um ponto alto, desta maneira. E vamos colocar aqui dentro mais 3 pontos alto e um aqui na base. Então, a gente ficou com 5.
Pessoal, aqui como a gente tá do lado avesso do pano, a gente tem que fazer um ponto pipoca. Se eu pegar daqui para, né, da frente para trás aqui, eu vou fazer a pipoca, mas aí ela vai ficar invertida, ela vai ficar aqui pro lado avesso. Então, o que que nós vamos fazer, tá? Deixa eu só arrumar esse ponto aqui. Então, depois que eu fiz aqui os 5 pontos altos, ao invés de eu vir assim nessa posição, eu venho assim, ó. Eu venho aqui, ó, da frente para trás aqui, né, no caso, porque aqui é o lado direito do pano. Aí, eu laço o fio e passo aqui por dentro assim, ó. Ok? Só isso para fazer o ponto pipoca. Aí, aqui eu faço uma correntinha para prender e mais uma aqui. Eu faço aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto, desta maneira. Completo aqui os pontos que me restam. E faço aqui dentro mais 3 pontos alto. 2 correntes, completa aqui com mais 3 pontos alto aqui dentro. 2 aqui na base. 2 pontos alto. Faço uma corrente. Perdão, tem que pôr mais um aqui, que tenho que ficar com 6 de cada lado. Assim, ó. Certo? Então, agora aqui eu faço uma corrente e coloco aqui, ó. Um ponto alto. Aqui dentro eu coloco 3 pontos alto. E mais um aqui na base. Então, eu fiquei com 5 pontos altos, igual eu expliquei. Como a gente tá do avesso do pano, a gente vem nesse sentido. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, no primeiro ponto. Aqui, ó, desses 5. E vai só passar a argolinha aqui, ó. Passou a argolinha, puxou, pronto, já fez o ponto pipoca. Aqui eu faço um pontinho para segurar e ponho mais 3. E volto aqui a repetir os meio ponto alto, que são 2, né, dentro do espaço, uma correntinha, e aqui eu vou repetindo. Aqui é meu último meio ponto alto, né, que são 2 dentro do mesmo espaço, separado de uma correntinha. Aqui eu vou virar o pano só para vocês verem como é que ficou. Tá vendo, ó, que aí o ponto pipoca, ele vai ficar virado pra frente aqui, ó, pro lado direito do pano, certo? Vou fazer mais uma vez aqui para vocês visualizarem como que é feito o ponto pipoca. Aqui a gente faz as 3 correntes, um ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto de base. Faço aqui 3 pontos alto dentro do quadradinho vazio e mais um aqui na base. Alongo meu fio, vou pegar aqui, ó, nesta posição, no primeiro ponto aqui da base. E aqui eu vou somente passar o fio assim. Faço uma correntinha para segurar o ponto e mais uma para a gente poder fazer um quadradinho vazio aqui. Nós completamos aqui com os pontos alto que se pede. Dentro do leque, vamos fazer mais 3 pontos alto. 2 correntes e mais 3 pontos alto. E vamos aqui, ó, descer completando mais 3 pontos altos. Então, a gente fica com 6 pontos altos de cada lado, separado de 2 correntinhas. Uma corrente, venho para este ponto de base. Agora, aqui, a gente preenche com mais 3 pontos altos.
assim, e um aqui na base. Para fazer a outra pipoca, a gente volta aqui, ó, no primeiro ponto dos 5 e pega assim, ó, nessa posição com a agulha. Laça aqui só para passar o fio. Deixa eu só arrumar aqui, escapou. Aqui eu só vou fechar assim, ó, para fechar o ponto alto que tinha desmanchado. Aí eu já venho aqui e puxo, tá? Então, ele fechou o ponto pipoca. Aqui eu faço uma correntinha para segurar, né? E faço as 3 que eu tenho que colocar para chegar aqui, ó, para começar a fazer o meio ponto alto. Ok, pessoal? Então, vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu acabei de explicar, tá? E daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, aqui a gente já terminou a carreira de número 4. Aqui eu fiz o leque com os picôs igual eu expliquei para vocês. Aqui eu fiz as 3 correntinhas, os meio ponto alto separado de uma corrente. Aí, aqui no final, eu fiz 2 correntinhas e um meio ponto alto, tá? Igual nós fizemos aqui na segunda carreira, a gente repetiu aqui o finalzinho na quarta. 2 correntinhas pra gente virar o pano. E aqui dentro eu coloco 2 pontos, 2 meio ponto alto. Fiquei aqui no meu canto com um total de 3 meio ponto alto, assim, ok? Uma corrente, e aqui eu coloco também meio ponto alto. Outro meio ponto alto, corrente, e aqui neste espaço, meio ponto alto. Assim. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas, tá? E aqui, pessoal, ó, dentro, aqui, ó, do ponto pipoca, eu faço um ponto alto, tá? Ó, você enfia aqui dentro a agulha, ó, e faz um ponto alto, ok? Aqui você faz 2 correntinhas, e aqui, ó, no próximo aqui, pontinho aqui do lado de base, eu coloco um ponto alto, uma corrente, aqui eu faço um ponto alto, assim, faço uma corrente, pulo um ponto de base e venho aqui para o próximo. Uma corrente, pulo um ponto de base e venho aqui para o próximo. Então, eu fiquei assim com 4 quadradinhos na lateral aqui do meu leque. Aqui eu vou completar com um ponto alto e mais outro ponto alto aqui. 2 correntes. Fiz aqui os 3 pontos altos, 2 correntes. Aqui dentro do leque eu coloco um ponto alto e mais 2 pontos altos aqui na base, ó, um para cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto de base e venho aqui para o próximo. Uma corrente, pulo um ponto de base e venho aqui para o próximo. Certo? Agora, pessoal, aqui a gente também faz uma correntinha. E aqui dentro do ponto pipoca, aqui, ó, bem dentro mesmo, aqui, ó. A gente faz um ponto alto. Aí, desse lado aqui, ó, nós fizemos 2 correntinhas, a gente repete as 2 correntinhas e prende aqui. No último ponto aqui. Então, nós ficamos assim com o nosso trabalho, certo? E aqui a gente repete as 3 correntinhas. E começa a fazer aqui o meio ponto alto. Eu vou dar adiantada nessa parte aqui e volto para fazer novamente o leque com vocês, ok? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer mais um motivo com vocês para tirar dúvida, tá? Esta parte aqui do trabalho que nós estamos fazendo, quando chegar nela,
a gente vai preenchendo apenas os espacinhos que estão vazios, né? No caso aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quando a gente for para a próxima carreira, nós vamos preencher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai diminuindo de 1 em 1, tá? Até a gente ficar com um quadradinho desse cheio de meio ponto alto, tá? Então, eu vou ficar mais assim trabalhando com vocês no motivo aqui central, tá? Porque como ele é mais trabalhadinho, aqui então a gente vai só diminuindo a cada carreira um quadradinho desse vazio, tá? Mas eu vou mostrando para vocês, apenas não vou fazer, né? Mas aí eu vou mostrando e contando com vocês, tá? Vou procurar mais fazer aqui o canto e o motivo e mostrar o final, porque esse bico aqui ainda ele me parece que tem mais 4 carreiras dele ainda, então senão ele vai ficar muito longo. Mas aqui não tem segredo, ok? Se tiver uma mudança, eu passo para vocês. Então, aqui, pessoal, ó, eu terminei de fazer, né, este motivo aqui dos meio ponto alto separado de uma corrente. Aqui fiz 3 correntinhas. Agora, nós vamos laçar aqui o fio. Aqui eu tenho o ponto pipoca. Aí, dentro dele, ó, aqui, ó, mostrando pra vocês, ó, dentro dele, eu introduzo a agulha e puxo o fio. E faço um ponto alto. Faço 2 correntes. E aqui, ó, neste ponto do lado aqui, ó, eu ponho a agulha e faço um ponto alto. Então, só aqui, ó, no início e neste final do ponto pipoca que nós vamos colocar 2 pontos altos. O restante aqui, ó, nós vamos pôr um ponto alto, vamos colocar uma correntinha, um ponto alto neste ponto de base. Uma corrente, pula um ponto de base e põe um ponto alto no próximo. Uma correntinha, pula um de base e vem no próximo. Aqui eu completo mais este ponto alto e coloco um ponto alto dentro do meu leque aqui. 2 correntes. E venho aqui para o próximo lado. Ponho um ponto alto aqui dentro, faço 2 pontos altos aqui. Um para cada ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho para o próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui, ó, é o ponto pipoca, eu vou passar aqui dentro, ó, do ponto pipoca a agulha e vou puxar o fio e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas aqui no final. E aqui, ó, neste ponto de base, eu introduzo a agulha e faço meu último ponto alto. 3 correntes. Aqui eu venho para o próximo espaço e faço aquela sequência do meio ponto alto. Aqui uma corrente. E aqui, como é o final, eu faço 3 meio ponto alto. Aí, sempre o último aqui, eu coloco aqui no ponto de base para ele ficar mais retinho o cantinho, tá? Eu introduzo dentro aqui da correntinha e faço o meio ponto alto, porque ele vai ficar mais retinho. E para a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o pano. E aqui eu faço mais 2 correntinhas. Dentro deste espaço, eu coloco, né, o meio ponto alto, são 2 pontos, tá, pessoal? Uma corrente e venho pra cá, ó. E repito o meio ponto alto, faço 1, 2, 3 correntes. Aqui nós vamos fazer um ponto pipoca, então a gente vai repetir, né, ó, um ponto alto aqui, 3 aqui dentro do quadrado vazio. A mesma situação, nós vamos pegar nesse sentido, coloca a agulha no primeiro ponto aqui de base e a gente só passa o fio aqui, ó. Faz uma correntinha para prender, mais uma correntinha aqui de separação e a gente faz aqui, ó, um quadrado vazio.
E faz mais outro ponto pipoca aqui, ó. Repete os mais 4 pontos alto. De novo, pega nesse sentido com a agulha e vai laçar aqui o fio e vai passar, ó. Aí puxa, prende com uma corrente e faz mais uma correntinha. Aqui eu faço, no próximo ponto de base, um quadradinho vazio assim. E aqui eu vou preencher com todos os pontos que me pede. E lá dentro do leque eu coloco mais 3 pontos alto. 2 correntes, mais 3 pontos alto. Faço uma correntinha, perdão, fiz os 3 pontos alto aqui dentro do leque, aí eu completo aqui, ó, com mais 3 pontos alto. Faço uma corrente, agora aqui, ó, eu ponho neste ponto de base, para fazer um quadradinho vazio, assim que tá ficando. E aqui eu completo com mais 4 pontos alto. Nesse sentido aqui, eu introduzo no primeiro ponto de base e laço o fiozinho, prendo com uma correntinha e faço mais outra correntinha. Faço um quadrado vazio aqui. E eu repito aqui mais 4 pontos alto. Para fechar outro ponto pipoca, ó. Introduzi aqui, fechei com um pontinho aqui para segurar o ponto pipoca e faço mais 3 correntes. E aqui a gente continua a preencher aqueles meio ponto alto. Assim. Ok? Então, pessoal, vão fazendo de vocês, tá? Aqui agora a gente vai ficar com 5 meio pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vão fazendo de vocês da maneira que eu expliquei. Daqui a pouquinho eu volto. Se ficou dúvida, volta lá no início dessa explicação do motivo, para vocês observarem onde eu estou colocando os pontos, ok? Bom, gente, para finalizar aqui a 6ª carreira, eu fiz aqui os 2 meio ponto alto. Aqui são 2 correntinhas. E no último ponto aqui da base, a gente faz um meio ponto alto, tá? Que tira tudo junto. Assim. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, vamos virar o pano. E aqui nós vamos colocar mais 2 meio ponto alto. Ficamos com um total de 3 meio ponto alto, uma corrente. E aqui a gente repete, ó, meio ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, pessoal, é a mesma situação, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, dentro do ponto pipoca. Vai puxar o fio e vai fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Aí, aqui, ó, neste pontinho do lado aqui, a gente faz um ponto alto. Então, a gente ficou assim com o canto. Fiz aqui o meu ponto alto, uma corrente. Vou pegar aqui, pessoal, dentro do meu ponto pipoca. Aqui. Vou fazer um ponto alto, uma corrente. Neste ponto do lado aqui, eu faço um ponto alto. Uma corrente, aqui eu faço outro ponto alto neste primeiro ponto de base, uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Eu tenho que ficar com 6 quadradinhos aqui.
mais uma correntinha, pulo um de base e venho para o próximo. Aqui eu coloco mais um ponto alto e um ponto alto aqui dentro. Duas correntes, aqui eu repito um ponto alto aqui dentro do leque e dois aqui, um para cada ponto de base. Assim. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui, ó, pulo um de base e venho para o próximo ponto. Uma corrente, aí eu cheguei aqui no ponto pipoca, ó, gente. Se ficar mais fácil para vocês, ó, roda ele assim de lado e põe aqui, ó, dentro do ponto, ó. Um ponto alto, uma correntinha, eu venho aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó, que dá nesta linha aqui, eu coloco um ponto alto, uma corrente aqui, ó, de novo. Se facilitar para vocês, puxa o ponto pipoca assim pro lado, ó. Aí vocês vão ver o ponto aqui. Aí vocês introduzam aqui, ó. Uma corrente e aqui eu tenho aquele ponto alto na base e eu coloco um ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui eu coloco as 3 correntes e começo a fazer aqui os meio ponto alto, tá? Então, vocês vão fazer na sequência aqui vão dar 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem que dar 4 meio ponto alto em cada quadradinho aqui, você coloca, né, 2, 2, 2, 2. E aqui você continua a fazer o motivo. Eu vou dar uma adiantadinha e vou fazer mais um motivo desse com vocês, tá bom? Fiz aqui as 3 correntinhas, laço meu fio, tem o ponto pipoca, você joga ele para o lado, você vai observar que vai fazer um buraquinho aqui, ó. Você introduz a agulha e faz um ponto alto, uma corrente, aí do lado de cá, ó, tem essa sequência aqui do ponto de base alto. Eu coloco um ponto alto aqui, uma corrente. Aqui na próxima pipoca, a gente vai fazer a mesma coisa, vira ela, e aqui, ó, ele faz um buraquinho. Eu coloco aqui um ponto alto, uma corrente, e do lado de cá, eu ponho, neste ponto alto de base, um ponto alto, uma corrente, venho para esse próximo ponto e faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Assim. Uma corrente, pulo um de base e venho para o próximo. Eu tenho que ficar com 6 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloco mais um ponto na base, um ponto alto dentro do leque, 2 correntes, um ponto aqui dentro e 2 aqui na base. Agora eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Uma corrente, venho para o próximo ponto de base, porque eu pulei um e faço um ponto alto, uma corrente. Aqui é o meu ponto pipoca, eu jogo ele assim pro ladinho e aqui, ó, bem do lado aqui dele, eu coloco um ponto alto, uma corrente e aqui, ó, nessa sequência de ponto alto aqui, eu coloco outro ponto alto, uma corrente, viro aqui, ó, meu ponto pipoca, e do lado dele aqui, ó, tem o pontinho, né, para segurar, ó, a correntinha, eu introduzo dentro dela. Faço um ponto alto, uma corrente, e nessa sequência aqui, de ponto alto, eu introduzo a agulha. Faço 3 correntinhas, e aqui eu começo a fazer o meio ponto alto. Então, o meu motivo ficou assim. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer mais uma vez com vocês, para poder tirar a dúvida. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai diminuindo, né, as casinhas. Agora eu fiquei com 4 grupinhos de meio ponto alto, separado de uma corrente.
Aqui eu fiz as 3 correntinhas. Aqui eu tenho o meu ponto pipoca. Aí aqui, ó, bem na base dele aqui, ó, eu tenho uma correntinha. Deixa eu melhorar essa luz. Eu tenho uma correntinha aqui. Aí eu puxo o fio e faço um ponto alto. Uma corrente, aí aqui do lado, ó, eu tenho este ponto alto de base. Eu faço um ponto alto, uma corrente, aqui meu outro ponto pipoca. Eu dou uma puxadinha pro lado, aí você já vê o buraquinho aqui. Aí aqui você já introduz, ó, o fio, né, a agulha, puxa o fio, faz um ponto alto, uma correntinha, e do lado de cá eu faço neste ponto alto aqui, ó, de base. Faço uma corrente, aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Aqui eu faço um ponto alto, dentro do leque outro ponto alto, 2 correntes, aqui dentro um ponto alto. E aqui eu faço 2 pontos, um para cada ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto aqui de base e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e venho para o próximo. Então, eu fiquei assim, ó. Aqui já é a mesma situação do outro ponto pipoca. Eu empurro ele pro ladinho assim, ó. E aqui na primeira correntinha aqui, ó, que a gente fechou, eu faço um ponto alto, uma corrente, e do lado de cá eu faço o ponto alto neste ponto alto de base aqui. Faço uma corrente, viro aqui o ponto pipoca e aqui, ó, bem aqui, ó, nesta correntinha que a gente prendeu o ponto pipoca, eu faço um ponto alto, uma corrente, e do lado de cá eu faço nesta base o ponto alto. Aqui eu repito as 3 correntinhas e aqui eu faço, né, os 2 meio ponto alto, uma corrente, e aqui eu faço 3 meio ponto alto, porque é o finalzinho. E no último aqui eu sempre ponho na base para poder ele ficar retinho aqui, tá? Para subir 2 correntes, viro aqui o trabalho. E faço mais 2 correntinhas, e aqui, ó, neste ponto, a gente coloca, né, o meio ponto alto, que são 2. E aqui a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio. Aí, aqui no primeiro ponto de base, nós vamos colocar um ponto alto, aqui dentro 3 pontos altos, e um aqui na base, que nós vamos fazer o ponto pipoca aqui agora, tá? Nós vamos pegar nesse sentido com a agulha, aqui no primeiro ponto, e vamos puxar aqui a laçadinha, assim, ó. Aí, fechou o ponto pipoca, eu faço uma corrente para segurar e mais outra. Faço aqui um quadrado vazio, e no próximo aqui eu coloco mais 4 pontos altos. 3 dentro do quadradinho na base. Nesse sentido aqui, eu pego, introduzo a agulha, puxo meu fio, faço uma correntinha para segurar e mais outra. Pulo um quadradinho de base e venho para o próximo. E vou fazer 5 pontos altos, né? Um aqui na base, 3 dentro do quadradinho e um aqui nesta outra base. Alongo meu fio, introduzo a agulha lá no primeiro ponto e fecho. Uma correntinha para segurar e outra para a gente fazer o espaço do quadrado. Aí, aqui a gente vai preencher os 3 pontos restantes. E mais 3 pontos altos aqui dentro do leque.
2 correntes, e a gente repete tudo que nós fizemos do outro lado. Aqui dentro, 3 pontos altos, 3 pontos altos aqui, estes da base, uma corrente. Aqui a gente faz um quadradinho vazio, assim, ficamos assim. Agora aqui a gente vai começar a fazer os pontos pipoca. Aqui a gente coloca os 3 pontos altos aqui dentro e mais um na base. Aqui, ó. Aí a gente pega nesse sentido com a agulha e vai puxar o fio aqui, ó, para fazer o ponto pipoca. Uma correntinha para prender e mais uma aqui para dar o espaço do quadradinho. Vem nesse ponto de base e aqui eu repito os pontos altos. Alongo o fio, venho aqui no primeiro ponto e puxo o ponto pipoca. Faço 2 correntes. Aqui eu introduzo para fazer um ponto alto e faço aqui mais 4 pontos altos. Alongo o fio, venho aqui no primeiro ponto de base e fecho aqui o meu leque, perdão, o meu ponto pipoca. Aí aqui eu faço uma correntinha para segurar e faço mais 3 pra gente começar aqui a fazer o motivo dos pontos, né, meio ponto alto. Então, pessoal, a repetição será esta, tá? Agora aqui nós vamos ficar com 3 grupinhos de meio ponto alto. Nós vamos preencher aqui, aqui e aqui. E aqui nós vamos repetir esse motivo aqui que nós acabamos de fazer, tá? Então, o lado da frente, né, que é o direito, ele está ficando assim, ó. As pipocas ficam viradas todas para frente. Vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei o cantinho, fiz aqui o motivo igual eu expliquei para vocês, fiz aqui as 3 correntinhas, um meio ponto alto, que são 2, 2 correntinhas, e aqui para encerrar, um meio ponto alto. Para subir, 2 correntes, vira o pano. Aqui a gente já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos para a 9ª carreira. E aqui dentro eu faço mais 2 meio ponto alto, assim. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E aqui nós vamos fazer 8 quadradinhos vazios, tá? Então, como eu já expliquei, ó, a gente tomba aqui o ponto pipoca e aqui, ó, tem uma correntinha que a gente prendeu ela. A gente faz um ponto alto, uma corrente. E do lado oposto dela aqui, ó, tem este ponto alto, a gente vai prender aqui, ó, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui é a mesma situação, ó, vira o ponto pipoca e aqui eu tenho a correntinha que nós prendemos. Aí eu coloco um ponto alto, uma corrente. Aqui neste ponto de base eu prendo um ponto alto, uma corrente, tombo aqui o ponto pipoca e aqui eu já consigo ver, ó, o buraquinho e coloco lá um ponto alto. Uma corrente e do lado de cá eu prendo aqui, ó, neste ponto da base. Conseguiram visualizar? Vamos, deixa eu ver se eu consigo mais um pouquinho de luz. Agora aqui eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, para este ponto de base. Faço um ponto alto, uma corrente, pulo um de base e venho para o próximo. Uma corrente, pulo um de base e venho para o próximo. E aqui a gente coloca mais um ponto alto aqui na base e um dentro do leque. 2 correntes.
E aqui do lado oposto, a gente faz a mesma coisa, ó. Vem descendo com os pontos altos. Ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Aqui a gente começa a colocar a correntinha, pula um ponto de base e vem para o próximo. Uma corrente, pula um ponto de base e vem aqui para o próximo. Uma corrente, aí eu cheguei aqui na parte da pipoca, a gente vai tombar ela aqui, ó. E aqui eu já tenho, ó, aquela correntinha que nós prendemos. Aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, e neste ponto aqui, ó, de base, do outro lado da pipoca, a gente põe um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu viro o ponto pipoca, se facilitar para vocês, aí eu já consigo ver aqui, ó, a correntinha. Prendo aqui com um ponto alto, uma corrente, do lado de cá eu ponho neste ponto de base, uma corrente, aqui eu deito o ponto pipoca e já consigo ver aqui, ó, a base que eu vou pôr um ponto alto, uma corrente, e desse lado eu ponho aqui. Tá, pessoal? Então, a sequência será esta. Se ficou dúvida, volta lá de novo no comecinho e observem onde eu estou colocando os pontos, tá? Aqui são as 3 correntes e a gente começa a fazer aqueles meio ponto alto, né, separado de uma corrente. Ó, aqui nós já vamos fazer somente 2. Aí daqui a gente já vai começar a fazer esta repetição aqui neste motivo, ok? Então, façam de vocês, chegando lá no finalzinho, façam as 3 correntinhas e os 3 pontos e os 3 meio ponto alto aqui no final, tá bom? Bom, pessoal, então nosso trabalho está ficando assim. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando. Agora aqui eu já finalizei, né, igual eu expliquei, com as 3 correntinhas e os 3 meio ponto alto. Certo? Agora aqui pra gente ir para a última carreira, a gente sobe 2 correntinhas, vira o pano. E aqui a gente repete mais 2 meio ponto alto aqui. Assim. Faço 3 correntes. E aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu vou colocar um ponto alto, aqui dentro do quadradinho, mais 3 pontos altos. E mais uma aqui na base. Pego assim, nesse sentido, com a agulha, né, no primeiro ponto aqui. E vou puxar a laçadinha pra gente fazer o ponto pipoca. Faço 2 correntinhas, uma é para prender e uma é de separação. Pulo um quadradinho aqui, né, e faço um ponto alto e vamos repetir o ponto pipoca. Aqui nós temos que ter 4 pontos pipoca. Aqui os 5 pontos alto, alongo o fio e puxa aqui, ó. Faz 2 correntinhas, pula um quadradinho de base e vem para o próximo. Faço aqui mais 4 pontos alto. Deixa eu ver, fiz 3 dentro do quadradinho, um aqui na base. Fiquei com 5 total, puxo aqui a laçadinha, faço aqui as 2 correntinhas, né? Uma é para segurar o ponto e a outra é de separação. Pulo um quadradinho de base e repito aqui os pontos altos. Fiz todos os meus pontos aqui, alongo o fio, no primeiro ponto da base eu pego, introduzo a agulha e puxo o fio.
Aqui nós vamos repetir estes 3 pontos aqui que se pede. Desta maneira, dentro do leque aqui, nós vamos colocar mais 2 pontos altos. Vamos fazer 4 correntinhas. Na base aqui, a gente fecha um picô. E repetimos 3 pontos altos aqui dentro. Perdão, 2 pontos altos. São somente 2 pontos altos dentro do leque. E aqui a gente repete os 3 pontos aqui da base. Uma corrente, eu venho aqui, ó, para este próximo ponto de base, faço um ponto alto e coloco aqui mais 4, né, pontos altos, que nós vamos começar a fechar aqui o motivo com o leque. Neste sentido aqui, com a agulha, eu introduzo aqui no primeiro ponto, puxo, faço as 2 correntinhas. Aqui eu faço um ponto alto, repito aqui os 4 pontos altos para a gente fechar o ponto pipoca, alongo o fio aqui no primeiro ponto de base. Eu faço isso aqui, ó, puxo o fio, 2 correntes. No próximo aqui eu faço um quadradinho vazio e preencho aqui, ó, com 5 pontos altos. Alongo o fio no primeiro ponto, eu venho e puxo aqui a laçadinha, 2 correntes. E aqui eu vou fazer o último ponto pipoca, colocando aqui os 5 pontos alto aqui na base. Alonga aqui o fio, puxa, que eu coloco um para segurar e mais 3, né, correntinhas. E aqui eu vou fazer o meio ponto alto, outro meio ponto alto, 3 correntes, e aqui eu vou iniciar novamente a sequência dos pontos pipoca. Fiz aqui as 5 pontos altos, venho no primeiro ponto, fecho. Faço aqui as 2 correntinhas, no próximo ponto aqui de base eu faço um quadradinho, e assim eu vou repetir o que acabamos de fazer aqui nesta última carreira, tá? Aqui nós estamos no avesso do pano, e o direito ele está ficando assim, ó. As pipoquinhas ficam todas aqui do lado direito do pano, ó, no acabamento. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pipoquinha, tá? Então, pessoal, vão fazendo de vocês da maneira que eu acabei de explicar. Aqui a gente trabalha do lado avesso, mas as pipocas ficam para o lado direito. E assim que chegar lá no finalzinho, eu volto pra gente terminar junto, tá? Se ficou dúvida na explicação, né, na colocação dos pontos, volta um pouquinho aí a explicação, né? E observe onde é que eu estou colocando os pontos, ok? Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui a última carreira, aqui eu fiz todo os motivos, igual eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu fiz meu último ponto pipoca, fecho com uma correntinha para segurar e faço mais 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu laço meu fio, e aqui eu vou repetir os 3 meio ponto alto, igual lá no início. Aqui meu último na base. Faço uma correntinha, posso alongar o fio e cortar, porque nós terminamos aqui de fazer o barrado. Então, pessoal, este barrado, né, deste pano de prato, nós terminamos ele aqui pelo lado avesso,
tá? Trabalhando os pontos pipoca para ele ficar do lado direito aqui. Então, esse é o lado direito do pano, assim que ficou o meu trabalho. Os pontos pipocas ficaram todo para frente. Aqui nós começamos com 1, 2, 3 e terminamos com 4 pontos pipoca. Eu vou colocar uma plaquinha aqui para a gente melhor visualizar os pontos. Deixa eu dar mais uma luz aqui. Isso. Então, pessoal, este é o trabalho de hoje que nós fizemos. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou um pouco longo. Dúvidas nas carreiras, volte um pouquinho aí a explicação para você ver com calma onde que eu coloquei os pontos, tá bom? Que ele é um trabalho, assim, um barrado muito bonito. Então, pessoal, este é o trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, ok? E se já gostou, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!